Sou Giovana Campos e começa agora o programa Espiritualidade em Debate, o programa da Associação Médico Espírita de Santos, aqui na Santa Cecília TV. No programa de hoje estou com o Dr. José Nilson Nunes Freire. Ele é médico homeopata, fundador também da AME Santos e hoje vai falar um pouquinho mais sobre o médico Jesus. Bom, Dr. José Nilson, muito obrigada por estar aqui no Espiritualidade em Debate para a gente conversar um pouco, sobre Jesus, que muitos dizem que é o médico dos médicos. E, de fato, quando nós vamos ler o Evangelho, quando a gente tem um tempinho a mais, a gente vê que Jesus sempre foi um médico de alma, uma palavra que ele falava já curava. E, aparentemente, parece que tudo era resolvido com muita facilidade antigamente, na época dele. Essa facilidade ainda ocorre nos dias de hoje e nós não sabemos ver, não temos os olhos de ver? O que o senhor tem a falar sobre o médico Jesus? Eu sempre tenho muito respeito quando vou falar de Jesus, porque o Espiritismo olha Jesus de uma forma um pouco diferente dos nossos companheiros do cristianismo. A Igreja Católica, os evangélicos, os ortodoxos, os anglicanos, estudam Jesus, admiram Jesus e vê com muito respeito, mas olha no viés da teologia de cada respectiva área. O Espiritismo olha Jesus como, primeiro ele vê Jesus não é o mesmo Deus no olhar do Espiritismo, e ele olha Jesus como um espírito que tem bilhões de anos na nossa frente em termos de evolução, que é o diretor do planeta desde o início da formação da Terra. Então Jesus conhece a alma humana como ninguém, e ele é capaz de atingir a alma humana na essência com a possibilidade evolutiva dele. Então Jesus é, sem sombra de dúvida, o maior médico que a Terra conheceu. Fora de Jesus, eu olho o Samuel Hahnemann como o segundo maior médico que a Terra já conheceu. Numa oportunidade, nós vamos voltar a falar ainda sobre isso, mas vamos focalizar Jesus. O Samuel Hahnemann é o fundador da homeopatia. Jesus, ele fez algumas curas, que ainda a sociedade atual ainda não tem condição de analisar cientificamente aquelas curas. Você imagina, naquele episódio, que o Pedro, ele tirou a espada e arremessou na cabeça do soldado Malco e arrancou a orelha do soldado Malco. E Jesus pega a orelha e põe no soldado e ela cola na hora. Isso é uma coisa espantosa, mas ele estava fazendo uma medicina que ele tinha conhecimento. Hoje, a cirurgia plástica já implanta uma orelha já faz isso, mas Jesus fazia isso naquela época de uma técnica que nós ainda não conhecemos, mas vamos conhecer. Naquele episódio de o cego, que ele pega um cego e ele mistura terra com saliva e passa no olho do cego, e o cego começa a enxergar quando ele manda lavar naquela piscina Siloé. Naturalmente, ele sabia o que ele estava fazendo. É uma técnica que ainda nós estamos longe de entender. Mas a grande maioria das técnicas que Jesus usava era para acordar cada um para as possibilidades imensas que cada um possuía. Ele sempre fazia isso. A técnica de cura de Jesus é muito impressionante, porque ele ensinando, por exemplo, ele falou de perdão. Quantas vezes Jesus falou de perdão? Muitas oportunidades. Até o ponto, ali daquele episódio que o Pedro diz, é para perdoar 7 vezes, Jesus diz 7 vezes 70 vezes. Ele está chamando o tempo todo de perdão. Hoje, a psicologia, ele sabe que o perdão é fundamental para melhorar um número grande de doenças. Mas Jesus já chamava a atenção. E hoje o Hahnemann mostrou isso, e nós depois fomos vendo com o correr do tempo, que muitas doenças são instaladas por falta de perdão. Por o sujeito ter ódio, não perdoar o outro e não perdoar a si mesmo. Então Jesus ele usava sempre a técnica para acordar essa essência nossa, porque ele sabia que quem perdoa
adoece menos. Certo. Como ele ensinava, por exemplo, a história da humildade. Ele falava que era para ser humilde. E Jesus era humilde. Porque você vê, imagine o astro-rei do nosso sistema encarnar aqui e numa manjedoura inicial. Olha que lição fantástica. Mas ele ensina aquela lição fantástica na hora que ele está lá próximo já de ser preso, quando ele pega aquela bacia, naquele jantar com os discípulos dele, ele pega a bacia, a toalha, e vai ensinar, e vai lavar os pés deles para ensinar que o maior é quem servir mais, é para servir um ao outro. Ele está chamando a lição da humildade como um dos melhores caminhos para você ter prosperidade espiritual, e tendo prosperidade espiritual, você terá um número menor de doenças. Ninguém adoece por ser humilde. Subserviente adoece, que é outra coisa, mas humilde ninguém adoece. Agora, tem milhares de doentes por segundo, de doentes por ser arrogante, por ser orgulhoso. Humilde não adoece. Então, a técnica de Jesus era sempre ensinando para que cada um arrancasse dele as possibilidades imensas. Você vai vendo, lógico, que ele, com as possibilidades que tinha, ele fez aquela multiplicação dos pães, que muitos já escutaram isto, multiplicar os pães. Ele pergunta naquela multidão, que era muita gente, só de homens, eram 5.000 homens ali, fora as mulheres e as crianças, que ele pergunta, o que é que vocês têm aí? E um dos discípulos diz, olha, alguém aqui tem 2 pães e 5 peixes. Ele diz, trazei aqui. E ele faz a multiplicação. É como se ele estivesse ensinando para nós, você quer fazer um trabalho no bem, um trabalho que você vá na direção de Jesus ser seu mestre, então apresente alguma coisa para ele. Se você não apresentar nada, 0 multiplicado por 100 milhões continua 0. Certo. Agora apresente alguma coisa. Quer ajudar a criança? Dê pelo menos um copo de leite para a criança. Aí ele vai multiplicar. Então Jesus, ele tem uma técnica fantástica. Então nós podemos olhar Jesus curando externamente, que não é o mais importante, mas podemos olhar Jesus curando internamente, acordando a parte crística de cada um de nós. Este é o maior fundamento do Mestre Jesus. Exatamente essa questão, né? O curar internamente, porque ele fazia os seus milagres, né? Mas ao final ele falava, a tua fé te curou. Isso foi no caso, né, da mulher hemorroíça, né? Também no caso do paralítico, né, do levanta-te anda. E então essas pessoas foram imbuídas de algo interno, né, daquela virtude que acaba saindo e despontando para algo maior. Porque ele tinha uma capacidade imensa. Você imagine o magnetismo de Jesus. Se cada um de nós tem magnetismo, isso é ciência, não estou falando misticismo, é informação da ciência, da física. Cada um tem magnetismo. Agora imagine o magnetismo de Jesus, o magnetismo dele impregnado com o amor no último estágio do amor. Então ele tinha uma capacidade imensa. Então, naturalmente, ele fazia as coisas, mas ele convidava, o mais importante talvez num programa desse, que é curto, mas dá para você refletir, é que você tem dentro de você a essência divina, que é igual à essência que tinha Jesus. Porque Deus colocou em todas as pessoas essa essência divina. E se essa essência divina você trabalhar, você poderá fazer coisas fantásticas, porque, de acordo com Jesus, ele diz, o que eu faço, qualquer um pode fazer e muito mais. Olha o que é que você pode fazer. Então você precisa acreditar nisso, ter consciência disso e trazer isso para a tua prática. Então Jesus diz o seguinte, ele fala nas suas belíssimas lições que qualquer pessoa que não acredita em Jesus, basta ler o Evangelho de Jesus, pode ler rápido, bem rápido. Quando ele terminar, ele vai dizer, realmente eu estou diante de alguém especial. E se ele começar a estudar, ele vai aumentar. Se aumentar o entendimento dele, muito maior. Aí ele vai compreender que aceitar Jesus é fácil. Qualquer um pode aceitar Jesus. As pessoas dizem assim, entra na igreja, qualquer um pode aceitar. Quem lê o Evangelho, aceita.
Agora, precisa saber o seguinte, Jesus nos aceitar. Para Jesus nos aceitar, nós temos que entrar na frequência dele. Não é só porque nós aceitamos que ele vai nos aceitar. Agora, Jesus, ele diz assim, que serve para você refletir. Ele diz, da história da videira, ele diz, é como se eu sou o tronco, eu sou a videira. Por mim vai passar a seiva, que a seiva não é dele, a seiva é do Pai. Vai passar a seiva. E nós somos o galho desse tronco. Aí ele diz, se o galho produzir frutos, é porque o galho tem consciência que ele está preso no tronco. E a seiva vai passar pelo tronco e por ele. E ele vai produzir frutos, que o frutos não é dele. O frutos é divino, é lá da seiva. Agora ele diz, o galho que não produz frutos será cortado. E o galho que produz será podado. Então você, para que produza mais frutos. Então a pergunta para nós não é só aceitar Jesus como mestre, como grande terapêutico. Você entender que você também tem capacidades terapêuticas desde quando você esteja sendo um mensageiro de Jesus, um mensageiro de Deus. Você também terá capacidade. Mas a capacidade de cura de Jesus é tão impressionante porque ele acordava em cada um o potencial que cada um possui. Certo. Ele veio dessa intenção. Uhum. Ele disse que o Pai, eu faço aquilo que o Pai mandou. Não ele disse, de mim eu não faço nada, é o Pai que mandou. Ele chamando a atenção disso. Uhum. E aí nós pensamos. E o Espiritismo, ele vem relembrar o Cristo. Por isso que uma das finalidades do Espiritismo, além de abrir o entendimento que você é um espírito, que você está em evolução, que a reencarnação existe, que existe outros mundos habitados, que existe um potencial imenso em cada um, mas uma das finalidades do Espiritismo é trazer Jesus de volta. Jesus, o grande terapêutico, não é só o terapêutico, Jesus é o grande educador, o grande mestre, mas como terapêutico, o grande terapêutico, ele traz porque Jesus vai curar lá profundamente a nossa alma, porque se a essência divina acorda, as traquinagens que fizemos nesta vida e em outras vidas serão vagarosamente eliminadas. Certo. E aí só vai ficar a planta que meu pai plantou, como diz o mestre, a planta que meu pai plantou é o amor. Não sei se você sabia, mas você foi feita para amar. Então não perca a oportunidade, ame, porque não tem ninguém que se arrependeu por amar. Tem pessoas que se arrependem porque teve paixão, não foi amor, mas se tiver amor, não se arrepende. Com certeza, Danilson, linda essa explanação, né? Não só do aprender, né, de ver o modelo Jesus, mas também de sabermos colocar em prática. Bom, nós vamos fazer agora um breve intervalo e nós voltaremos já já. Estamos de volta com o programa Espiritualidade em Debate, o programa aqui da Associação Médico Espírita de Santos, na Santa Cecília TV. Se você quiser entrar em contato com a AME Santos, você basta entrar no nosso site, que é www.amesantos.net.br. Nós também temos uma página no Facebook, AME Santos, onde você vai ter todas as novidades sobre os cursos promovidos, as palestras realizadas, enfim, tudo que diz respeito à Associação Médico Espírita, onde você também pode fazer parte. No programa de hoje estou com o Dr. José Nilson Nunes Freire, médico homeopata, e hoje nós estamos falando sobre os milagres de Jesus. Bom, Dr. José Nilson, no bloco anterior, né, a gente conversou um pouquinho, né, sobre a necessidade, né, de entender Jesus, aceitar Jesus também, né? No entanto, algumas pessoas, no momento de dor, acabam se rebelando contra Deus, contra Jesus, seja lá de que crença for. Naqueles momentos de doença ou às vezes uma dificuldade pessoal, que às vezes pode ser traduzida por quando a pessoa perde seu emprego ou algum ente familiar. Então, dá essa desconexão, né, com Deus, com Jesus. E a gente sabe que essa conexão
é muito boa para a nossa saúde, né? Até para operar esses pequenos milagres diários da nossa vida cotidiana. O que você teria a dizer sobre essa questão, né, do perdoar, aceitar, se resignar contra as coisas que fogem às nossas vontades? Olha, o Mestre Jesus, ele diz em várias vezes que ele veio aqui para dizer o que o Pai tem a dizer. Ele está vindo como emissário. Se nós não poderemos conhecer Deus, devido ao estágio evolutivo nosso, porque o próprio Mestre Jesus diz que só os puros de coração verão Deus face a face, então nós estamos na fase que ainda estamos milhões de quilômetros de distância da pureza, mas nós poderemos conhecer Deus através de Jesus. Como ele mesmo diz ao Filipe, Filipe pede para apresentar a Deus, ele diz, Filipe, você convivendo comigo 3 anos, e pergunta, ao você me ver, você está vendo Deus, porque você está vendo o que eu estou ensinando, o que o Pai quer que ensine. Então Jesus vem mostrar como é que você se harmoniza com Deus. Ou seja, quando você encontra Deus que está dentro de você e, ao mesmo tempo, está dentro de cada pessoa. Você, na hora que encontra, você encontra Deus. Então, mas para você encontrar, Jesus é o guia, é o modelo. O guia é alguém que vai nos levar em algum lugar. Porque quem é guia? Se tu vai ser guia em uma cidade, é alguém que conhece e vai levar. Jesus é o guia para nos levar na direção de Deus. Então, você, na hora que encontra essa essência divina, você encontrou Deus. Se você se afasta dessa essência divina, você cria desarmonia com as leis divinas. É assim que funciona. Então, por exemplo, na hora que você ama, você está harmonizada com Deus. Na hora que você faz o bem, a caridade, a bondade, a paz, a fé, você está se harmonizando. Na hora que você tem ódio, tem raiva, você mata, você rouba, você assassina, você faz maldades, você está se desarmonizando, se afastando das leis divinas. Então, naturalmente, nós precisamos desarmonizar com as leis divinas. Naturalmente, que imagine uma criança perde uma mãe e alguém vai e diz para a criança, a sua mãe foi ficar com Deus. Claro que essa criança vai se rebelar, ela não tem entendimento. Ela vai dizer, se Deus não presta, que eu precisava tanto de minha mãe, ela leva minha mãe para ele não vai entender. Mas muitas pessoas adultas também se rebelam diante das dificuldades da vida. O que é que a doutrina espírita faz para nós? Diz, olha, você vai mergulhando dentro de você para se autoconhecer, para você saber quem é você, e à proporção que você vai se autoconhecendo, você vai encontrar a essência divina que está dentro de você, para você se harmonizar com a lei, e ao mesmo tempo você vai precisando entender que nós estamos num planeta de prova e expiação. Então, num planeta de prova e expiação, qualquer pessoa vai passar dificuldades, mas se você tem conhecimento, você vai ter paciência com as suas dificuldades. Como era que Jesus ensinava? Ele dizia, aprenda comigo que sou manso e humilde de coração. Ele está dizendo que a paciência e humildade, a mansuetude se aprende. E está dando ele como referência. Então, se você vai aprender com ele, você vai entender. Ele dizendo que a paz de Deus, a paz que eu lhe dou é diferente da paz do mundo. Olha ele dizendo, porque ele está dando a paz de alguém que está harmonizado com as leis divinas. É essa paz que você precisa. Porque às vezes tem chefe político que acha que está se armando com bomba atômica, ele acha que está trabalhando para a paz, e está armando com bomba atômica. O sujeito fazendo campanha da paz, como há pouco tempo nos Estados Unidos, disse que queria até armar as professoras como se isso fosse caminho da paz. Olha que loucura andaram tendo os pensamentos desses. Como tem pessoas aqui no nosso país que acham que deveria vender armas para todas as pessoas, que seria melhor para esse equilíbrio. Não, a paz você se encontra na hora que você se harmoniza com Deus. Então, se quer paz, mira-se no exemplo do Mestre Jesus. Ele é o guia, ele é o modelo. É um modelo a ser seguido, porque não adianta a pessoa, todas as religiões são boas, mas normalmente nem todos os religiosos estão
não estão equivocados. Certo. Às vezes, alguns estão equivocados. Porque o segredo é você estar harmonizado com as leis divinas, com Deus. E Jesus é o grande modelo de guia. Por isso que ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Porque ele vai acordar essa verdade, essa vida. Então, a verdadeira cura é quando você encontra essa vida que está dentro de você. Por isso, uma das coisas que nós precisamos deixar muito firme é o seguinte: a essência divina é a vida que você tem de você, a parte de Deus dentro de você. Então, valorize a vida, seja alegre com a vida, agradeça a Deus a vida. A gratidão é um dos primeiros sentimentos importantes na direção de Deus. Jesus sempre agradecia: Pai, eu te agradeço. Ele o tempo todo estava agradecendo. Aprenda a agradecer, até mesmo numas dificuldades, que é importante para o seu processo de equilíbrio e de paz. Certo. José Nilson, então, olha só, se Jesus, né, como você bem colocou, é o caminho, a verdade e a vida, já deixou todos os seus modelos, né, de conduta, isso há 2000 anos, por que ainda patinamos tanto na realização do bom caminho? Por que estamos sempre sucedendo nos erros e, por vezes, sempre os mesmos erros? Nós somos muito teimosos, né? No estágio que nós estamos, somos crianças mal criadas e teimosas ainda. E insistimos ainda nos mesmos erros, porque faz parte ainda da nossa caminhada. Só o espírito puro que não erra. Mas o Espiritismo diz que nós nascemos simples e ignorantes e vamos evoluindo na direção da pureza. Jesus é como se ele estivesse convidando cada um. Nós temos que mirar de Jesus e ir nessa direção, na certeza que ele sabe o caminho que está nos guiando. Então a pessoa se perde porque a pessoa se afasta, não entende que ele precisa trabalhar isso, porque nós só vamos aprender treinando. Claro. Como é que vamos aprender a amar se não for amando? Como é que vamos aprender a fazer caridade se não for treinando? Como é que vamos aprender bondade se não for? Então, a doutrina espírita, ela tem como finalidade trazer Jesus, por isso que Jesus dizia o seguinte: depois mandarei o Consolador prometido para relembrar tudo de novo. O Espiritismo, na realidade, é o Consolador prometido. Ele veio para relembrar o Mestre Jesus. Ele está relembrando Jesus. E o relembrando Jesus agora dizendo para nós: você não, para acreditar em Jesus, não precisa templo de pedra. Você precisa formar um templo dentro do seu coração. Seu coração tem que ser o templo de Jesus. Ou seja, você tem que mostrar que realmente é seguidor do Cristo, não porque você busca exteriores essas demonstrações, mas porque na sua prática você busca esse treino. E essa prática não é para enganar ninguém, não adianta jogar para a plateia, não adianta falar, é dentro de seu coração. Você tem que trabalhar o seu coração. Você procure ser uma pessoa melhor, mais bondosa, mais paciente, perdoe mais, faça mais caridade, treine fraternidade, ame mais, aumente a sua fé, confie mais em Deus. Jesus confiava em Deus até as últimas consequências. Você tem que confiar. Confia em Deus, mas fazer sua parte. Porque confiar em Deus sem fazer sua parte, você não está confiando. Porque Jesus confiava em Deus, mas ele fez a parte dele. É assim que ele veio nos ensinar. Nós precisamos trabalhar. Então, o Mestre Jesus, quem quer olhar as curas dele na visão exterior, ele vai ver uma pequena parte dessa cura. A maior cura que Jesus faz é acordar cada um para as possibilidades imensas que cada um possui. É isso que ele diz. Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Quem quiser ser maior, que ame mais, que sirva mais. Então, para você que está escutando, ame mais. Marido, mulher, filho, irmãos, pessoas, operários, patrões. Ame, sobretudo, a vida.
Não reclame da tua vida, não reclame do teu corpo, não reclame das possibilidades que você tem. Seja grato, agradeça tudo que a vida está dando, porque a vida é um momento de alegria, de paz. Então, quando alguém pensa em suicidar, pensa em matar alguém, ele está se afastando dessa alegria da vida. Jesus dizia, alegrai-vos, que eu vim trazer a boa nova. Se alegre, porque o Mestre Jesus veio ensinar para nós como encontrar o Cristo interno que está dentro de nós. José Nilson, a gente tem só mais alguns minutinhos antes de terminar. Fica uma pergunta para aquela pessoa que está começando a estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, ou mesmo que não queira ainda ser espírita, mas onde que a pessoa pode ler mais sobre o médico Jesus, sobre seus milagres, sobre seus ensinamentos? Olha, o Allan Kardec, ele deixou alguns livros. Tem 5 livros principais, que é o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu, Inferno e a Gênese. Mas deixou outros, como Obras Póstumas, e deixou uma série de revistas espíritas, e o Principiante Espírita, as Viagens de Kardec, ele deixou. Mas os principais, os 5 principais, todos ele fala de Jesus. No Livro dos Espíritos, ele começa a dizer quem nós devemos, que é o espírito mais evoluído que a Terra conheceu, quem devemos tomar como modelo? Ele diz, vede Jesus, é a resposta do Espírito. No Evangelho segundo o Espiritismo, leia, tem pessoas que leem o Evangelho segundo o Espírito, abra assim uma página e leia. Eu te aconselho, Evangelho segundo o Espiritismo, leia de ponta a ponta, você vai com certeza ter um entendimento novo sobre Jesus. Mas no Livro dos Médiuns, ele de novo fala de Jesus, e no Livro dos Médiuns, eu lembro do Eurípides Barçanufo, que ele diz assim, Jesus é o médio de Deus. É uma frase do Eurípides. E todos somos médios. E agora lá o profeta Joel já dizia que no futuro, quando o Senhor derramar o seu Espírito sobre todas as carnes, os jovens terão visões e premonições e os velhos terão sonhos. Por isso que a mediunidade agora aumenta assustadoramente. A pessoa precisa entender isto para fazer bom uso disto. Mas no livro Céu e Inferno, ele também vai falando de Jesus, mostrando aqueles espírito mais atrasado, mediano, espírito bom, ruim. Ele vai mostrando vários tipos de espíritos para que nós possamos entender. E no livro A Gênese, que este ano é ano de aniversário da Gênese, faz 160 anos que foi lançado o livro A Gênese. Nesse livro A Gênese, ele tem uma parte que ele coloca sobre os milagres de Jesus, nesse livro A Gênese, que é um estudo também de Kardec sobre Jesus. Então, Kardec, em todos os livros, ele fala de Jesus. A doutrina espírita o tempo todo aponta para Jesus. Então, Jesus é estudado pela igreja, pelos evangélicos, e muito bem estudado. E eu aprendi muito com padres, com pastores, com anglicanos, já aprendi muito e aprendo constantemente. E a maioria são pessoas de primeira qualidade. Mas eu te digo, esses companheiros precisavam também olhar Jesus com o olhar que o Espiritismo tem para ele. Bom, José Nilson, nosso programa agora chegou ao final. Eu agradeço muitíssimo a sua presença. Você tem mais alguma consideração a fazer sobre o tema? Não, a consideração que eu tenho é agradecer aqui. Com certeza o teu programa vai ter muito sucesso e eu desejo a todos uma boa sorte, que Deus guarde vocês e a paz do Mestre Jesus fique com cada um de vocês. Você já sabe, se quiser entrar em contato com a AME Santos, pode escrever para nós, ame.santos.sp@gmail.com. Nos vemos na próxima semana em mais um Espiritualidade em Debate. Até lá!